vamos caminhando para a terceira parte do nosso mini curso e agora a gente vai falar um pouco sobre as estratégias para atendimento educacional dos estudantes com altas habilidades e superdotação. A legislação brasileira prevê a aceleração de estudos e o enriquecimento curricular para os estudantes superdotados. Então, por exemplo, a definição do parecer do Conselho Nacional de Educação, número 17 de 2001, fala que esses estudantes têm grande facilidade de aprendizagem, que os leva a dominar rapidamente os conceitos, os procedimentos e as atitudes, e que, por terem condições de aprofundar e enriquecer esses conteúdos, devem receber desafios suplementares em classe comum, em sala de recursos ou em outros espaços definidos pelo sistema de ensino, inclusive para concluir em menor tempo a série ou etapa escolar. Então, tanto a aceleração quanto o enriquecimento, eles estão fundamentados na legislação, seja na LDB, seja nas políticas do MEC, nas resoluções mais atuais, no próprio parecer do MEC. Então, existem várias legislações que dão respaldo e sustentação para esse tipo de atendimento. A aceleração de estudos permite que o estudante pule de série. Na legislação do Estado de São Paulo, em particular, a Resolução 81 de 2012 fala que o estudante pode pular até 2 anos, mas é preciso considerar também, além dos aspectos cognitivos, a questão da maturidade. Por isso que é muito importante que seja realizado tanto a avaliação pedagógica quanto a avaliação psicológica. Nesses casos específicos, é preciso que a avaliação pedagógica seja realizada. Para o atendimento na sala de recursos, para o enriquecimento curricular, não é preciso que seja realizada uma avaliação psicológica, apenas nos casos de aceleração. A aceleração é uma resposta rápida ao aluno que se mantém motivado, porque ele vai ter novos desafios a partir do momento que ele começar a frequentar a nova turma, mas muitas vezes não resolve a questão em definitivo. Então, mesmo acelerado, em alguns casos, esse estudante ainda precisa de desafios suplementares. E é muito importante, que a escola que tome essa decisão de acelerar o estudante ofereça todo o suporte para esse processo de adaptação nos primeiros meses. E a aceleração de estudos não beneficia a todos os estudantes. Ela tem que ser muito bem pensada e ela beneficia aqueles estudantes que vão bem, de um modo geral, na escola. E a gente tem que lembrar que nem todos vão bem em todas as áreas curriculares, Então, uma pequena porcentagem dos estudantes superdotados é que se beneficiam, de fato, da aceleração de estudos. A outra estratégia é o enriquecimento curricular, que consiste na oferta de experiências de aprendizagem diversas da que o currículo regular normalmente apresenta. Requer formação de professores e material diferenciado, além de planejamento e acompanhamento do progresso do aluno. Então, a gente pode oferecer um enriquecimento curricular de diversas formas, dentre elas, por meio de projetos individuais, em que sejam investigados temas de interesse do estudante, tarefas diferenciadas, desafios, atividades extras, tutoriais, tutorias e mentorias. Então, é muito importante que tenha um profissional da escola que tenha essa disponibilidade ou que tenha essa função de acompanhar o estudante superdotado na realização dessas tarefas, desses projetos. Esse profissional pode ser tanto o professor da sala regular, que vai oferecer o enriquecimento na sua disciplina, então atividades extras, mais aprofundadas na sua disciplina especificamente, quanto o professor especializado, que vai oferecer as atividades suplementares ou o desenvolvimento de projetos de pesquisa nas salas de recursos. Então, o Renzulli, além de propor um modelo de identificação, ele também propôs um modelo de atendimento para os estudantes, que é denominado modelo triádico do enriquecimento, em que são oferecidos 3 tipos de atividades: as atividades gerais de exploração, que são as de tipo 1, as atividades de treinamento, que são as de tipo 2, e as atividades individuais ou em pequenos grupos, que levam à investigação de problemas reais, que são as de tipo 3. E eu vou falar rapidamente sobre elas. Bom, agora eu vou falar sobre o enriquecimento de tipo 1, que corresponde às atividades exploratórias, ou seja, o indivíduo é exposto a uma série de experiências e atividades para que possa se descobrir seus interesses e programar as atividades de tipo 2 necessárias para alcançar as de tipo 3. A pergunta que se faz nesse tipo de enriquecimento é o quê? O que eu quero aprender? Sobre o que eu gostaria de saber mais?
As escolas costumam fazer atividades de enriquecimento de tipo 1, mas a gente acaba não dando esse nome. Então, quais são alguns exemplos, né, de atividades desse tipo? Visitas a museus, visitas a bibliotecas, trazer um profissional de determinada área para fazer uma palestra na escola. Então, todas essas são atividades exploratórias, atividades que ampliam a visão de mundo dos estudantes e permitem com que eles descubram novos interesses, novos temas de estudo e a partir daí então possam realizar pesquisas mais aprofundadas sobre esses novos temas de interesse. As atividades de tipo 2 não são oferecidas a todos os alunos, né? Elas são oferecidas a uma pequena porcentagem desses alunos que participaram da atividade de tipo 1 e que tiveram interesse em se aprofundar em determinados pontos, em determinados tópicos, em determinadas áreas daquele grande assunto que foi apresentado na atividade de tipo 1. E nesse tipo de enriquecimento serão oferecidos a todos os alunos métodos e materiais que visem a promoção de pensamentos e sentimentos que irão preparar os alunos para as atividades de tipo 3. Aqui são trabalhadas as habilidades de como fazer determinadas coisas. Então, sempre que eu vou realizar uma pesquisa, sempre que eu vou propor uma pesquisa para o estudante, eu tenho que pensar no tema, qual é o objetivo desse tema, o que eu gostaria de investigar, como eu faria essa investigação. E para chegar ao objetivo final, muitas vezes o estudante precisa aprender uma série de técnicas e procedimentos para poder desenvolver as pesquisas. Então, por exemplo, se eu quero saber mais sobre a questão climática e eu vou entrevistar um meteorologista, por exemplo, eu preciso aprender técnicas de entrevista e aí, paralelamente, eu vou trabalhar questões da língua portuguesa, né? Então, são esses procedimentos, essas técnicas que são ensinadas aqui nas atividades de tipo 2. As atividades de tipo 3 são compostas por atividades que permitam ao indivíduo a investigação que os leve a atuar como profissionais dentro do assunto pesquisado. E a pergunta é para quê? Então, dentro de todo aquele conhecimento que eu adquiri, daquela pesquisa que eu fiz, o que eu vou fazer com esse conhecimento? Com quem que eu vou compartilhar esse conhecimento? Que uso eu vou fazer desse novo conhecimento? Então, são atividades muitas vezes relacionadas a problemas reais da comunidade, em que os estudantes tentam buscar soluções. Então, a gente tem alguns exemplos, né, de questões relacionadas ao clima, relacionadas ao lixo, à reciclagem, questões relacionadas à dengue, em que muitas vezes os alunos fazem projetos para tentar melhorar algum desses aspectos na sua comunidade. Então, são esses projetos relacionados aos problemas reais que se enquadrariam nas atividades de tipo 3. E elas são mais restritas ainda. Pouquíssimos estudantes acabam chegando nesse nível de atividade. Realmente só os superdotados acabam chegando nesse nível de atividade, porque requer motivação, requer persistência para a realização da pesquisa e requer conhecimento, né? Uma habilidade acima da média para conseguir lidar com todos os conhecimentos adquiridos e tentar elaborar algum tipo de proposta de intervenção e de melhoria da comunidade. Então, a gente tem uma ficha que foi disponibilizada no material do MEC, inclusive eu vou comentar com vocês um pouquinho mais para frente. Essa ficha pode ser utilizada como um guia para a elaboração da proposta do enriquecimento curricular. E ela pode ser utilizada na sala comum, pelo professor do ensino regular, mas ela é especialmente direcionada para a sala de recursos, para o professor do atendimento educacional especializado. A partir dela, é possível construir um projeto de pesquisa, definindo o método de pesquisa, definindo o produto final e com quem esse produto vai ser compartilhado. E aí eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês, né? Então, essa aluna era uma aluna do 6º ano, que frequentava a sala de recursos, e ela tinha como objetivo conhecer as estratégias de Adolf Hitler para dominar os territórios. Para pesquisar sobre isso, ela entrevistou um professor coordenador responsável pela história, visitou a biblioteca e o jornal da cidade, fez pesquisas em sites, leu alguns livros, jornais e revistas. No final, ela produziu um jornal e uma maquete. É muito importante que o estudante sempre tenha um produto final e que esse produto final possa ser compartilhado com algum tipo de plateia. No caso dela, ela compartilhou com os colegas da sala dela, na escola de origem,
compartilhou também com os colegas da sala de recursos, com o professor de história e com o pai. É muito importante que o estudante tenha um espaço para contar sobre o que ele aprendeu, que ele possa compartilhar esses conhecimentos com os demais colegas. E mais importante ainda é compreender que o que importa de fato não é o produto final, o que importa é o processo e tudo que a criança aprendeu ao longo desse processo de pesquisa, todas as habilidades, todas as competências que foram desenvolvidas ao longo do processo de enriquecimento. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar algumas dicas de leitura. A ficha do MEC, a ficha que eu apresentei para vocês, o que eu quero saber, faz parte desse material do MEC, dessa coleção do MEC, composta por 4 livros. Ela está disponível para download gratuito na internet e vale muito a pena ser consultada, principalmente o item sobre orientação aos professores e o item de estimulação aos alunos, né? São 2 volumes bem direcionados para o professor e que podem auxiliar na elaboração das intervenções na sala de recursos. Um outro material que eu quero compartilhar é o livro Um Olhar para as Altas Habilidades Construindo Caminhos, que foi escrito por mim e pela professora Cristina Cupertino, na época em que eu estava na Secretaria de Estado da Educação, e ele também está disponível para download gratuito na internet, só colocar o nome no Google. E, se alguém tiver interesse em comprar o material, eu indico esse, Altas Habilidades, Superdotação, Inteligência e Criatividade. É um livro que foi publicado em 2014, que tem uma coletânea de várias pesquisas desenvolvidas por diversos pesquisadores brasileiros e estrangeiros, e esse livro foi, inclusive, premiado no Prêmio Jabuti na área da Educação e Pedagogia. E tem também o meu curso, Conhecendo as Altas Habilidades de Superdotação. É um curso online, 100% online, que você pode fazer na sua casa e dá para aprender um pouco mais sobre altas habilidades de superdotação, se for o seu interesse em se aprofundar no tema. Ele foi desenvolvido em parceria com a Faculdade Método e também é só jogar o nome no Google que você localiza o link do curso. E eu gostaria de fechar o nosso minicurso com uma frase do Albert Einstein, que diz que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Espero que esse curso tenha acrescentado aí, tenha trazido informações importantes e que possam auxiliar a sua prática, né, caso você seja professor, para que você possa, de fato, reconhecer esses estudantes no contexto da escola e encorajar esses potenciais para que a gente possa ter pessoas autorrealizadas, pessoas que possam produzir conhecimentos e possam contribuir com o crescimento da nossa sociedade. Deixe os meus e-mails e me coloco à disposição caso você tenha dúvidas, caso você tenha interesse em saber mais sobre o tema. Muito obrigada e um abraço!